antes, até a gente começar a apresentação, dá tempo das outras pessoas entrarem também. Então, a primeira coisa que eu queria era agradecer a presença de todos vocês, porque o Meetup, ele só existe porque vocês vêm, assistem, né? Antigamente era presencial, vocês iam lá presencialmente e tudo mais. A gente sabe que hoje em dia, né, o tempo corrido, é difícil a gente parar para ir no Meetup. Então, eu queria agradecer que vocês não só colocaram o nome, mas que estão aqui com a gente. E vai dando feedback, como que a gente está fazendo. É a terceira vez que a gente faz online, então espera-se que há alguns problemas técnicos, algumas coisas assim que a gente está adaptando. A gente fazia sempre no modelo presencial e um dos motivos pelo modelo presencial era justamente porque a gente queria que as pessoas se encontrassem e vissem, né, uns aos outros, e por isso a gente não gravava, né? E agora a gente está fazendo esse modelo online, gravando, dando acesso a mais pessoas também para assistir depois. A gente ainda não divulgou os vídeos, mas a gente pretende no futuro compartilhar essas apresentações. Aqui no evento, quando vocês verem que tem a agenda, né? Então, nós estamos fazendo aqui o evento online, é o terceiro evento online. Mês que vem a gente não vai ter nenhum evento por causa do MTC. O MTC vai ser dia 22 de agosto e eles são peça fundamental para que o Meetup sobreviva, porque eles que pagam o meetup.com. Para quem não sabe, existe uma taxa que é até alta no meetup.com e eles que bancam essa taxa para a gente. Esse ano vai ser gratuito e online, o Minas Testing Conference. Eu não sei se ainda tem vaga. A última vez que eu recebi um e-mail falando que já tinha esgotado, mas tenta ver, né? Não sei se ainda dá para liberar algum convite. É muito bacana. O evento normalmente é presencial, dessa vez é online, uma ótima oportunidade até para as pessoas que não são de Minas Gerais, de Belo Horizonte, poder participar. Um evento muito foda. E também gostaria de agradecer a TopTal. A TopTal é a responsável por nos dar esse webinar para compartilhar com vocês esse Meetup. Então, ela tem a conta paga, né? E ela consegue ter esse webinar. E aqui você consegue aplicar como desenvolvedor, se você tiver interesse. QA para eles é desenvolvedor. E eles são um parceiro nosso aí que está ajudando na tecnologia para a gente levar esse Meetup online para vocês. Vou passar para o Fernando agora, se quiser falar alguma coisa. E a última coisa só também que eu queria falar é que agradecer ao Fernando, né, que está palestrando aqui para a gente, né? Ele também é um dos organizadores e também está palestrando. E a gente também, para o Meetup, além da presença de vocês, a gente precisa de pessoas palestrando. Então, para setembro, nós já temos uma pessoa agendada, mas se você tiver qualquer tópico que você deseja falar, manda para a gente um call for paper. A gente vai precisar outubro e novembro, e a gente está sempre em busca de pessoas para palestrar aí para a gente, para trazer um pouco do conhecimento que cada um consegue ao longo da sua carreira na empresa, né? Todo mundo tem algo para acrescentar. Vou passar aqui então para o Fernando. Isso aí. Beleza, brigadão aí, Marco. Vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar. Beleza. Acho que vocês conseguem ver minha tela. Tudo certo? Conseguem ver? Sim. Beleza, deixa eu colocar aqui no modo de apresentação. Um minuto. Beleza. Boa noite, pessoal, novamente, né? Fazendo uma apresentação novamente, para quem não me conhece, meu nome é Fernando Teixeira, sou um dos organizadores aqui do Meetup do Café Teste Pão de Queijo, junto com o Marco. Hoje vou tentar falar aqui um pouquinho com vocês sobre Lint Code Review. Queria já agradecer a presença de todo mundo que estava
que disponibilizou um pouco do tempo, né, para poder participar aqui do evento com a gente. Estou muito feliz de poder estar aqui novamente, fazer mais uma palestra para vocês. Espero poder contribuir com um pouco aí de conhecimento para vocês aí nessa noite. Beleza. Então, falando de qualidade de software, além de testes, eu decidi criar essa apresentação porque acho que dentro da comunidade de QA, a gente vê muito conteúdo sobre diferentes tipos de testes e ferramentas para isso, mas a gente não vê ou discute muito sobre outras atividades relacionadas a desenvolvimento de software, né, que possuem algum tipo de impacto direto na qualidade do produto, né? Temas como esse de Lint e Code Review, eles são muito mais frequentemente discutidos em comunidades de desenvolvimento, de fato. Ainda existem outros tipos de atividades que podem contribuir para a qualidade de software, por exemplo, monitoramento de aplicações e análise de KPIs de aplicações em produção, por exemplo, mas eu quero focar hoje em duas em específico, que são essas de Lint e Code Review. Quando a gente pensa sobre pirâmide de testes e as diferentes camadas de teste de uma aplicação, o objetivo principal é qual? É de tentar fazer a detecção de bugs o mais cedo possível dentro do ciclo de desenvolvimento, de uma forma otimizada, né, com menor custo de execução e tempo, né, nesse processo. Pensando exatamente nessa ideia, né, outras práticas como o Lint e Code Review, elas podem contribuir exatamente para esse mesmo objetivo, né, de identificar falhas o mais cedo possível dentro do ciclo de desenvolvimento. Dito isso, acho que já deu para dar uma ideia inicial, né, de como atividades, né, práticas como essa podem ser de grande relevância para um QA conhecer e ajudar o seu time a incorporar, né, e a não ser só simplesmente as práticas de teste que tanto falamos e estudamos. Esse daqui é um gráfico que eu gosto muito, que representa o custo de manutenção de um bug baseado no tempo de detecção dentro do ciclo de desenvolvimento. Aqui a gente tem aqui algumas colunas como requisitos, codificação, testes de integração componente, testes de sistema, testes de aceitação e, finalmente, por último, aí, a fase de produção e release, né? E essas duas práticas que vou falar aqui hoje, elas podem ser incorporadas exatamente na fase de codificação, que é a segunda coluna aí que a gente está vendo. E por conta disso, né, se a gente, por exemplo, consegue fazer com que a nossa equipe comece a identificar algumas falhas, alguns defeitos na fase de codificação, ao invés de ser na fase de testes ou alguma outra fase posterior, a gente já consegue ter um grande ganho de custo e otimização do processo, né, considerável. E aí, antes de começarmos a apresentação de fato, darmos continuidade, eu queria falar só um pouquinho mais sobre mim. Eu trabalho como QA especialista na Zup. Na verdade, eu começo na segunda-feira nessa posição, mas acho que eu já posso considerar. Eu sou bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Viçosa. Durante esses anos de carreira, eu tive a oportunidade de trabalhar em projetos nacionais e internacionais, com diferentes tipos de testes e atividades relacionadas de alguma forma à qualidade de software. Já atuei como QA Lead em alguns projetos, trazendo e adaptando algumas abordagens e estratégias de teste conforme a arquitetura, características de cada time, necessidades do business. Além disso, eu tenho algumas certificações, principalmente na parte de Cloud e QA.
E como eu mencionei no início, eu também sou um dos organizadores aí do Meetup, do Café Teste Pão de Queijo. Eu e o Marco aí estamos tocando essa iniciativa já tem 1 ano e meio, mais ou menos, de continuar compartilhando conhecimento, né, com a comunidade QA de BH. Agora, mais especificamente, durante a pandemia, a gente também está tendo a oportunidade de trazer esse evento aí para pessoas de fora de BH também. Beleza. Vamos então para a primeira parte da apresentação, onde eu vou falar sobre Lint, como que funciona, quais são as vantagens, e eu vou começar aqui falando sobre o que é Lint. Bem, procurando pela internet uma melhor definição, e que seja mais comum, né? Eu encontrei que Lint ou Linter é uma ferramenta que analisa código-fonte, para identificar erros programáticos, bugs, erros estilísticos ou implementações suspeitas. Logo mais à frente, eu vou dar mais alguns exemplos desses tipos de problemas para ficar mais claro como que o Lint trabalha. Resumidamente, então, podemos dizer que uma ferramenta de Lint é basicamente uma ferramenta ou biblioteca que realiza análise estática de código-fonte em procura de erros programáticos e estilísticos. Deixa eu dar alguns exemplos de erros programáticos e estilísticos para ficar mais claro. Começando pelos erros programáticos. Eles podem ser, por exemplo, uma falta de ponto e vírgula quando necessário, pode ser variáveis declaradas e não utilizadas, pode ser uso de variáveis antes de declaradas, pode ser execução de código antes de declarado retorno em funções, uso de importes descontinuados ou não seguros e loops infinitos. Esses são só alguns exemplos aí de programáticos. Agora, erros de estilo ou estilísticos. Eles podem ser, por exemplo, espaçamento indevido, falta de indentação, ultrapassagem de limites de caractere por linha, uso misto de tipos de aspas, duplas e simples. E as ferramentas de Lint, elas funcionam baseadas em rules, meio que são regras, né? Que são os tipos de verificações que queremos fazer. Esses exemplos aí que eu dei agora mesmo de programáticos e estilísticos, eles são exemplos de rules que existem dentro desses links. A gente pode adicionar, remover ou modificar as rules conforme as necessidades do nosso projeto. Além disso, todas essas configurações, verificações podem ser configuradas para serem executadas automaticamente ou configuradas para serem obrigatórias para alguns processos. Por exemplo, a gente pode configurar o lint para o processo de commit, por exemplo. Então, vamos dizer que a gente obrigue ali que para qualquer commit que seja feito para um repositório, é necessário a execução do linter para a verificação daquele código que foi modificado pela pessoa em específico que quer commitar. Então, com isso, a gente traz um grande ganho para a equipe, onde a gente vai conseguir verificar problemas antes mesmo do código ser mediado com a branch principal, que a gente já sabe que já vai estar estável e seguindo os padrões desejados. Então, todo novo código, toda nova modificação vão ter que seguir esses mesmos padrões e também vai ter essa meio que proteção inicial aí com o linter. Beleza. E aí, qual a importância de um lint? Já deu para dar uma ideia, mas vamos agora então em mais detalhes. Lint é uma prática que é utilizada na maioria dos grandes projetos. Facilita muito o processo de desenvolvimento, previne erros, promove consistência e melhora a qualidade de código de forma geral. Também pode ajudar a acelerar o desenvolvimento e entrega de software, uma vez que ajuda a identificar erros o mais cedo possível no processo de desenvolvimento.
Além disso, ajuda muito no processo de code review, uma vez que muitas correções de código vão ser feitas antes dos reviews, garantindo os processos estabelecidos. A gente vai ver um pouco em mais detalhes mais à frente, mas como eu comentei, isso, como o lint pode ser integrado bem no início do processo de desenvolvimento, né, antes mesmo de ser feitos esses commits, a gente consegue gerar um valor muito grande com a utilização dele. Beleza. Agora que entendemos o que é um linter, né, o que ele verifica, a importância dele para um projeto, vamos falar sobre como podemos começar a utilizar o lint nos nossos projetos. Existem diferentes ferramentas de lint e, assim, para cada uma das linguagens que a gente tem no mercado, tem várias opções de lint. E cada um desses linters, eles vão tentar aplicar regras de acordo com as melhores práticas de cada uma dessas linguagens. Em alguns casos, você vai encontrar o lint como uma biblioteca separada, você precisa adicionar ao seu projeto, ou então você pode também encontrar como um plugin de IDE, que você tem a gente tem alguns exemplos aí, por exemplo, Visual Studio Code, IntelliJ, que eles já vêm com esse tipo de recurso. E geralmente é necessário apenas alguns pequenos passos para começar a trabalhar com lint. Eu tenho ali alguns exemplos, eu vou fazer na prática ali a configuração, e vocês vão poder ver assim, que na maioria dos casos é bem tranquilo para começar a utilizar ele, não é complicado a configuração. Para exemplificar, eu trouxe aqui alguns exemplos de linters. Começando aí pelo ESLint, que é um dos mais conhecidos linters aí para JavaScript e TypeScript. É uma biblioteca separada que você pode adicionar ao seu projeto. Esse daqui é o linter que eu mais utilizei até hoje, e até por isso que eu também vou mais na frente fazer os exemplos práticos utilizando ele. Outro linter aí que a gente tem disponível, que também é bem conhecido, é o SonarLint. Ele oferece recursos para várias linguagens, JavaScript, TypeScript, Python, Java, HTML, PHP, e ele é uma extensão para a ideia do Visual Studio Code. Eu não tenho certeza se também tem para outras ideias, mas eu sei que para o Visual Studio Code tem. Outro exemplo aí é o PyLint, que ele oferece recursos para Python. Ele é uma biblioteca separada, que você pode adicionar ao seu projeto ou instalar separadamente, da mesma forma como o ESLint trabalha. E aí, eu também coloquei aqui uma lista, na verdade, um link para um repositório que mantém uma lista com vários e vários links mesmo para, tipo assim, cada uma das linguagens. Então, assim, se você está com curiosidade de saber, assim, as listas, os links disponíveis para alguma linguagem específica que você utiliza, é bem interessante tentar dar uma olhada aí nesse link. Recomendo. Beleza. Agora vamos falar sobre a adoção do ESLint em um projeto. Em projetos de JavaScript e TypeScript, a ESLint é praticamente a opção padrão, na maioria dos casos, assim, muito utilizado mesmo. Nós temos a opção, quando a gente está utilizando o ESLint, a gente tem a opção de criar uma configuração do zero, com as regras que desejamos aplicar, a partir das várias que o ESLint fornece para a gente escolher. Eu coloquei aqui um link, daqui a pouco eu vou abrir ele, que tem todas as regras que o ESLint oferece para a gente. E a gente vai poder entender melhor. Mas voltando à ideia, como eu comentei, a gente pode fazer essa configuração do zero, mas isso geralmente não é uma boa ideia, por alguns motivos. E primeiro que consome muito tempo para organizar todas as regras apropriadas, tem muita regra, então, assim, se você for analisar uma por uma, às vezes pode ser muito trabalhoso. É difícil de ser mantido no longo prazo, você vai ter que dar manutenção nisso.
e reflete sua própria visão ou do seu time sobre como deveria ser um código JavaScript. A gente tem algumas opções padrões que já são assim, amplamente utilizados em várias empresas e que assim, já tem uma visão bem ampla de JavaScript que contém assim, contribuição de várias e várias pessoas. Então, em muitos casos, é bem legal de tentar seguir, começar pelo menos, utilizando um desses padrões. Eu vou mostrar mais à frente um pouco desses exemplos. Mas aí, só concluindo aqui, eu vou mostrar para vocês essa lista aí das regras disponíveis do ESLint. Deixa eu mudar aqui de workspace. Eu espero que vocês consigam ver minha tela, certo? Acho que tá todo mundo vendo. Caso vocês não estiverem vendo, vocês me dão um alô aí, que eu não consigo ver o chat. Basicamente, aqui a gente tem na própria documentação do ESLint uma página com todas as rules. E aí, a gente aqui tem várias categorias. Ó. A gente tem aqui uma categoria de possíveis erros, a gente tem uma categoria de melhores práticas, uma categoria de variáveis, erros estilísticos. Então, assim, tem bastante coisa mesmo. E aí, um detalhe interessante, vocês devem ter percebido, tem duas colunas aqui. Ó. Uma é esse Vzinho, né? Esse Vzinho é meio que as regras que o ESLint recomenda para a gente utilizar. Tem bastante coisa aqui. E aí, também tem essa outra coluna aqui com essa chave de fenda. O que isso significa? Significa que existem algumas opções, existem algumas regras dentro do ESLint que elas podem ser, vamos dizer, automaticamente consertadas se o ESLint detectar um problema ali. É uma feature bem legal, assim. A gente vai ver mais à frente isso na prática, mas só adiantando, existem uma parte, né, uma porcentagem dessas regras do ESLint que podem ser automaticamente consertadas pelo próprio ESLint. Então, assim, é um recurso muito legal mesmo, porque assim, pode ajudar, né, a acelerar esse processo de manutenção bastante. Então, é bem interessante esse recurso. Beleza, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Tá. E aí, como eu comentei, existem esses padrões, né, que já são altamente utilizados em várias empresas. E, assim, várias empresas como Google, Airbnb, Facebook, já investem muito tempo mantendo essas configurações que já são adotadas no mundo inteiro. Por conta disso, utilizar como padrão alguma dessas configurações se torna uma ótima opção, na maioria dos casos. Caso precisar também fazer pequenas alterações para adaptar ao contexto do seu projeto, isso também é possível. Então, assim, você pode ter como ponto inicial uma dessas configurações, do Google, Airbnb, e aí, conforme o andamento do projeto, você for entendendo melhor suas demandas e as características do seu projeto, né, você pode ir fazendo essas adaptações da sua configuração. Beleza. Agora vamos entrar um pouco na parte prática. Como comentei, o linter que mais utilizei até hoje foi o ESLint. Então, os exemplos práticos que eu trouxe hoje aqui vão ser para mostrar utilizando ele, né? E aí eu vou, então, mostrar aqui mais ou menos como que se faz essa configuração inicial. Aqui, como eu comentei, o ESLint é uma biblioteca separada, né, que pode ser integrada ao seu projeto. Para fazer isso, a gente precisa adicionar o ESLint como uma das dependências do nosso projeto. Para quem já trabalhou aí com Node.js, já deve estar mais familiarizado aí com esse primeiro comando de instalação, que é o npm install. Mas para quem nunca trabalhou com Node.js, deixa eu explicar, né, o que é. Basicamente, dentro do Node.js, a gente tem uma biblioteca que chama npm, que ela é responsável por auxiliar na gestão de dependências de um projeto.
existe um arquivo dedicado que possui os nomes das bibliotecas dessas dependências e as versões respectivas que a gente quer delas. Então, fazendo uma comparação rápida aí, por exemplo, para quem já mais trabalhou aí com Java, por exemplo, seria algo bem parecido ao que a gente tem com o Maven. O Maven também trabalha aí com um arquivo, né? Um arquivo que tem as dependências e as respectivas versões, né, dessas bibliotecas. Então, assim, é algo bem parecido, só que para o ecossistema de JavaScript. Pessoal, só lembrando também, caso vocês já quiserem ir mandando perguntas e tudo, pode ir mandando aí na seção de perguntas e respostas que tem aí embaixo, que aí a gente já vai organizando aí depois para responder no final. Tá, beleza. Então, a gente tem esse comando inicial de instalação, é o npm install ESLint, ele vai instalar o ESLint para a gente no projeto e salvar ele como uma dependência. Depois disso, a gente vai fazer a configuração, utilizando o npx ESLint init. A gente vai ver ali, eu vou fazer todos esses comandos ali na prática, daqui a pouco. E vocês vão ver que logo nesse comando aqui a gente já tem várias opções, já tem várias possíveis configurações que ele dá para a gente. Beleza, depois que a gente configura, a gente pode verificar, pode executar, né, para verificar um arquivo em específico ou um caminho dentro de um projeto. Então, ali, por exemplo, nesse exemplo que eu coloquei aqui, eu estou verificando um caminho. Vocês podem ver ali que tem a nomenclatura de um caminho. E, por fim, né, a gente pode fazer a correção de defeitos. Como eu comentei, o ESLint tem esse recurso bem legal de poder fazer a manutenção automática de alguns problemas. Só ressaltando de novo, nem todos os defeitos podem ser automaticamente corrigidos, mas vocês podem notar aí que o comando é bem parecido ao de execução. A única diferença é que a gente tem esse comando aí, essa flag, né, de fix, logo na frente. Então, beleza, vou abrir o VS Code aqui e fazer todos esses passos aí com vocês para mostrar isso na prática. Eu estou aqui com o meu terminal aberto já. Eu vou aqui na pasta de Personal Projects. Vou criar um diretório aqui para a gente poder fazer essas operações. Vou criar aqui uma pasta que chama Meetup. Vou entrar nessa pasta e vou abrir o VS Code. Beleza. Espero que todo mundo consiga ver o VS Code aqui. Beleza. Vocês podem ver aqui que eu tenho basicamente um projeto vazio. A gente não tem nada aqui. Então, só comentando, como eu comentei, o Node.js ele tem o NPM para fazer a gerência, né, de dependências. Então, eu vou iniciar um projeto NPM aqui nessa pasta. NPM init yes. Beleza. A gente criou aqui um arquivo package.json. Agora, eu vou para a instalação do ESLint. npm install ESLint save dev. Vai demorar aí alguns segundinhos, provavelmente. Vocês vão poder ver ali, mas eu vou tentar criar um exemplo bem simples, assim, só para mostrar mais a configuração de fato. Fernando, enquanto está baixando aí, vou ler aqui uma pergunta que tinha feito Tá. no início. O Lint, então, seria uma espécie de compilador para códigos interpretados? Será que poderia fazer essa analogia? Boa pergunta. Eu acho que, como eu comentei, é mais uma ferramenta de análise estática, né? Porque o compilador, né, de fato, ele vai detectar problemas de compilação ou problemas de sintaxe de fato, né? Mas no caso do ESLint, como a gente vai poder ver,
podem ser coisas muito simples, podem ser tipo espaçamento, ou pode ser tipo variáveis que não são utilizadas, tipo assim. Isso não ocorrerá em problemas de compilação. Mas então o compilador ele não vai ficar apontando esse tipo de problema. De forma diferente, o linter ele já vai ter um foco muito maior nesses detalhezinhos, sabe? Que não são detectados pela compilação, mas que podem, de alguma forma, acarretar em problemas do projeto de padronização, ou então de até de conseguir ler, né, o código, né? Então, assim, acho que são focos diferentes, sabe? Ah, se tiver ficado alguma dúvida, é só mandar aí de novo uma pergunta. Beleza, aqui, ó, vocês podem ver que já instalou o ESLint. Então, agora eu vou rodar o comando aqui de configuração. npx ESLint init. Olha que legal. Vocês podem ver que ele já me mostrou aqui algumas opções que eu posso escolher. Ó. Ele está perguntando aqui, ó, o que você gostaria de usar com o ESLint? Eu tenho como opção aqui, ó, eu gostaria de verificar apenas sintaxe. A segunda opção, eu gostaria de verificar sintaxe e encontrar problemas. E a terceira, né, eu gostaria de verificar sintaxe, encontrar problemas e garantir um estilo de código. Eu vou, nesse caso aqui, garantir, vou na terceira opção. Ele pergunta, então, que tipo de módulo o seu projeto utiliza? Eu posso dizer que é um projeto de módulos JavaScript, posso dizer que é um CommonJS ou nenhum deles. Eu dizia que é um JavaScript. Você está trabalhando com algum desses frameworks, React, Vue.js, ou nenhum deles? Vou escolher aqui nenhum deles. Seu projeto utiliza TypeScript? Eu vou escolher aqui que não. Onde seu código roda? A gente vai ver um pouco mais à frente, mas a gente pode especificar ambientes, né, que o nosso projeto utiliza. Então, a gente pode falar aqui que ele é browser, Node, tem várias outras opções. Vou deixar aqui como default essas mesmas. Você gostaria de definir um estilo para seu projeto? Aí você tem as opções. Você pode utilizar um style guide popular. Eu gostaria de responder questões sobre o estilo que eu quero. Nesse caso, vou escolher aqui para utilizar um style guide popular. E aí, olha só que legal. Qual style guide você gostaria de seguir? E aí a gente já tem aqui algumas opções, que até eu mencionei lá, que tem o Airbnb, tem o Standard, que também é bem famoso, tem as configurações da Google. Eu gosto bastante dessa configuração do Airbnb aqui, então eu vou escolher ela. Que formato você gostaria de estar seu arquivo de configuração? Pode ser JavaScript, YAML, JSON. Vou escolher JavaScript. E aí ele já vai fazer todas essas configurações. Você gostaria de instalar elas com NPM? Sim. Vocês vão ver ali que ele já vai criar um arquivo com todas essas configurações que eu escolhi. E aí, a partir desse arquivo, a gente já consegue criar um arquivo aqui e verificar ele. Então, para adiantar, enquanto ele está terminando aqui, eu vou criar um arquivo de JavaScript qualquer aqui. Por exemplo, calculador.js. Vou falar aqui, class calculadora. Ele está pedindo uma permissão aqui para o ESLint acessar essas bibliotecas minhas. Eu vou dar uma permissão. Vou falar aqui, class calculadora. Vou colocar aqui um constructor. Vou falar aqui, dar um console.log aqui. Só para falar que foi inicializado. Eu vou criar um método aqui de adicionar, que recebe number1, number2. Vou colocar em português. Número 1,
número 2. E aí, vou colocar aqui para retornar número 1 mais número 2. Beleza. Aqui no final, vou só dar um console.log, calculadora, .edge, passando 1 e 2. Beleza. Aqui ele já está... Opa, coloquei, errei. O número 1, número 2. Olha só, vocês podem ver que na hora que eu coloco o mouse em cima, o ESLint ele já está até falando para a gente o que está errado. Olha só, ele já está falando que tem duas regras erradas. Isso porque, só para falar, tem um plugin do VS Code que ele consegue ler essas configurações minhas do ESLint e mostrar isso para mim. Então, só para rodar aqui o ESLint e mostrar isso, vou rodar aqui ESLint.npx ESLint. E aí ele vai mostrar para mim todos esses problemas. Olha só, tipo, um código muito simples aqui, ele já falou que tem 17 problemas. Então, assim, geralmente quando você começa a utilizar assim, você vai ver que ele começa a reclamar de muita coisa, você fica assim, nossa senhora, tipo, o negócio está reclamando de tudo. Mas com o tempo você começa a acostumar a isso e, tipo assim, você começa a conseguir criar código muito melhor. E olha só, ele está falando, ó, tem 17 problemas. 14 erros são corrigíveis com a opção fix. Então, olha só, vou rodar a opção fix aqui, vocês vão ver que ele vai dar uma ajeitada no código aí para a gente. Olha só, já mudou um monte de coisa aqui. Então, esse é um recurso muito legal. Então, assim, daqueles 17, ó, virou 3. Então, assim, o ESLint, o próprio linter, né, já ajustou muita coisa para a gente. Então, esses outros 3 erros já vão ser outros detalhes que a gente vai arrumar manualmente. Então, assim, esse daqui, por exemplo, ele reclama, ele fala que utilizar console.log no meio do código não é uma boa coisa, então ele pede para a gente tirar isso. E aqui ele está falando também que eu estou usando um método que não está referenciando o dis. Então, assim, eu não estou utilizando nenhuma variável da classe, então meio que para ele não faz sentido eu ter isso aqui. Se eu fosse meio que para manter isso, ele está meio que sugerindo para eu colocar isso como estático. Aí você pode ver que ele até para de reclamar. Legal. Deixa eu mostrar mais um negócio legal. Aquelas configurações, como eu comentei, tudo que eu escolhi foi criado esse arquivo aqui, ó, ESLint-rc. E aqui eu posso, como eu comentei, eu posso adaptar conforme minhas necessidades. Então, aqui, ó, as rules, eu basicamente estou usando tudo do Airbnb. Então, por isso que está meio que vazio aqui. Mas eu posso pegar essa base do Airbnb e fazer minhas próprias adaptações em cima dela. Então, por exemplo, essa regra do no console, eu posso vir aqui, copiar, colocar aqui, no console, e na frente eu colocar aqui, isso é uma regra que eu não quero. Então ele vai parar de reclamar dessa regra. Não sei o que aconteceu. Mas eu não sei qual a configuração que eu usei errado aqui, mas basicamente você tem a opção aqui de colocar o off, e aí ele vai desligar essa opção para a gente. Acho que ele até tirou, na verdade. Agora ele está reclamando de outras coisas. É verdade. Então funcionou. Só porque continuou o mesmo número, aí eu confundi. Tá, beleza. Então a gente já deu para ver um pouquinho aí na prática. Deixa eu continuar com a apresentação, senão a gente não termina. Fernando, o off é sem os parênteses, por isso que ele está como string. Foi isso, agora que eu vi aqui. Deixa eu ver. Se eu colocar aspas simples, ele vai parar de reclamar. Eu acho que no off não precisa de nenhuma aspa.
É, de qualquer forma, acho que ele aceita dessa forma também. Tá, beleza. E aí, outro recurso legal aqui para tipo, você experimentar essas regras, né, ver como que elas funcionam, na documentação do ESLint, ela tem uma página de demonstração que você pode experimentar essas regras. Vou abrir aqui, deixa eu tomar uma água aqui. Deixa eu abrir aqui. Aqui, você basicamente você pode colocar seu código, um código que você quer experimentar. Basicamente, é quase o mesmo código que eu coloquei lá. E aqui embaixo, ó, tem essa seção de configuração de rules. E aqui tem basicamente todas as configurações que são possíveis de serem feitas com o ESLint. Pode escolher a versão do ECMA version, pode escolher quais que são os environments, variáveis globais que estão envolvidos no seu projeto, todas as rules. E um recurso bem legal também, que depois que você experimenta, tenta todas essas regras, você pode baixar aquele arquivo de configuração. Então, assim, ao invés de você ter que fazer toda aquela configuração manual, você experimenta tudo aqui, baixa esse arquivo e importa para o seu projeto. E aí, aqui, tipo assim, não está mostrando nenhum problema, porque não está aplicando as mesmas regras. Então, ele está falando aqui, ó, lint free. Um detalhe legal que eu comentei sobre aquela questão do environment, por exemplo, vamos dizer que você está utilizando um framework, por exemplo, Protractor ou WebDrive I/O, que faz um processo de exportar uma variável global, por exemplo, um browser, onde você vai fazer todas as ações, né? Fazer todos os comandos ali para identificar os elementos e tudo mais. Então, por exemplo, o browser, ele não existe nesse contexto aqui, né? Então, assim, é meio que um objeto estranho para a classe. Mas o que acontece? Você pode falar aqui para o seu environment que você está utilizando, por exemplo, o Protractor. Então, se você tentar utilizar, por exemplo, browser.findElement aqui no meio, aqui, ele não vai acusar nenhum problema, porque ele sabe, olha, essa variável é global, então tá tudo ok. Mas, por exemplo, eu tirar isso daqui, vocês vão ver que ele vai começar a reclamar ali, ó. Eles vão falar assim, ó, browser não está definido. Tipo assim, está falando, olha, eu não conheço o que é essa variável. Então, assim, ela não foi declarada dentro desse contexto. Então, talvez tenha um erro aí. Então, a gente pode também trabalhar com essas variáveis de ambiente aqui para fazer esse tipo de configuração. Beleza. Voltando para a apresentação. E a gente viu aí como seria o ESLint para um arquivo único, muito simples, assim, negócio, uma classe muito simples, né, que a gente fez. Mas a pergunta que fica como que fica isso no dia a dia, né, de um projeto grande? Como que seria se a gente começasse a adotar essas regras do ESLint em um projeto que já está em andamento aí por um bom tempo e começasse a tentar, né, aplicar essas regras? Bem, eu vou contar basicamente um testemunho assim, real que eu presenciei recentemente. Eu estava trabalhando em um cliente onde eu estava tentando organizar o projeto, a estratégia de teste para 3 produtos deles que já tinham sido desenvolvidos, mas estavam passando por atualizações, né, novas features sendo lançadas e tudo. E aí, esse cenário, né, o cenário desses projetos era basicamente, não tinha ESLint, né, não tinha essa padronização do código, tinha pouquíssimos ou nenhum teste unitário, e tinha mais nenhum outro tipo de teste. Então, uma das principais dores relatadas lá pelos desenvolvedores era que a questão da falta de padrão de código. Então, assim, tinha muita coisa replicada, tinha muita coisa muito diferente ali, que assim, dificultava muito o processo de desenvolvimento. Então, com o objetivo de melhorar a qualidade como um todo, a ideia inicial era de iniciarmos colocar o ESLint nesses projetos para realizar uma verificação inicial e começarmos um processo de padronização, né, do código.
Considerando o grande ganho que isso poderia trazer para o projeto e o esforço inicial que talvez não seria tão grande, a gente optou por começar pelo ESLint e depois, então, partir para a criação de testes para os outros diferentes níveis da aplicação. E o que vocês veem aqui nesses slides são alguns dos resultados iniciais da verificação do ESLint dentro desses projetos. A gente decidiu adotar os padrões do Airbnb. Não sei se vocês conseguem ver aí na segunda imagem, acho que dá para ver tranquilo, mas a gente encontrou mais de 23 mil problemas fazendo essa verificação inicial do ESLint. É importante lembrar que, né, não são 23 mil bugs, né? Não são 23 mil bugs. Como eu mencionei, podem ser coisas muito simples, podem ser indentação, espaçamento e por aí vai. Então, não são 23 mil bugs. E isso, né, tipo, a gente pode ver que uma boa porcentagem também desses problemas, eles podem ser automaticamente consertados. A gente vê aí na linha de baixo que mais de 20 mil deles, eles são automaticamente consertáveis, né? Então, com isso, a gente já consegue ter uma ideia como que o Lint já consegue entregar para a gente um grande valor para o projeto já desde o início, do início da implementação dele, né? Além de auxiliar no processo de code review e outros aspectos aí que eu mencionei na apresentação. Esse daqui é mais um exemplo da execução do ESLint em outro projeto. Nesse caso, foram 21 mil issues e 16 mil issues que poderiam ser automaticamente consertados. Nesse caso em específico, foi necessário uma maior, né, intervenção, maior manutenção manual pelos desenvolvedores. Beleza, agora que a gente viu na prática como configurar, vamos ver algumas possíveis configurações extras. Uma possível configuração extra é poder utilizar um arquivo que se chama ESLint-ignore, caso você deseja que o ESLint ele não verifique algum arquivo ou pasta em específico. Outro recurso aí que você pode fazer é para garantir que a sua equipe esteja de fato utilizando o ESLint, né, para todas as mudanças. Você pode utilizar alguma biblioteca de GitHub junto ao ESLint. Explicando, né, o que é o GitHub, ferramentas de GitHub elas permitem especificar certas ações necessárias de serem executadas, né, antes de realizar algum comando do Git em específico. Então, por exemplo, a gente pode configurar um GitHub para pré-commits, onde é necessário executar o lint, né, para verificar se existe algum problema com as alterações que foram realizadas. Então, você só vai conseguir fazer o commit depois que você executar o lint. E no ecossistema de JavaScript, existe uma biblioteca que faz isso, que se chama Husky, que vale muito a pena dar uma olhada. Acho que não vai dar muito tempo para mostrar, está meio corrido o tempo, mas eu vou só mostrar aqui o link para o repositório dela. Deixa eu abrir aqui. É Husky, igual o nome do cachorro mesmo. E aí você pode adicionar no seu projeto e adicionar lá no seu arquivo package.json, lá os hooks que você quer. E, por exemplo, aqui, ó, a gente tem um hook de pré-commit. Nesse caso, ele está dizendo o quê? Ele quer dizer que ele quer que execute os testes do projeto antes que seja feito qualquer commit. Então, esse é um recurso bem legal também de ser utilizado junto ao ESLint, junto a um teste unitário, por exemplo. Bem legal de conhecer. Beleza. Como comentei, mostrei na demonstração, a partir do arquivo de configuração do ESLint, a gente também consegue adicionar, modificar ou remover regras conforme precisarmos ou quisermos adaptarmos para o projeto nosso. Então, também é bem flexível essa parte aí no ESLint. Tá, bem, aqui termina a primeira parte da apresentação. Caso tiver já alguma dúvida aí, pode ir mandando aí embaixo, aí
na parte de perguntas e respostas, que aí, logo no final, aí, a gente conversa sobre elas. E aí, só para essa última parte aí da apresentação, eu quero falar um pouquinho sobre Code Review, que, como eu mencionei no início da apresentação, é outra prática, né, que pode ajudar o nosso time, que a gente pode ajudar o nosso time a adotar e ajudar muito em vários pontos que a gente vai ver a seguir. E eu queria começar essa parte, né, fazendo um questionamento, né, uma pergunta aí para vocês. Né? Sua equipe possui um processo de code review estruturado? Ou então todo mundo comita direto na master e ninguém revisa nada? Tô brincando. Espero que ninguém esteja realmente fazendo isso. Bem, geralmente existem algumas diferenças do processo conforme as características de cada time. Por exemplo, quantas pessoas vão participar do processo de revisão, quem geralmente vai fazer essas revisões, se os QAs vão participar dessas revisões ou não. Mas o que eu gostaria de ressaltar é que, assim como o Lint, né, Code Review é outra prática que pode auxiliar muito na identificação de problemas o mais cedo possível no desenvolvimento de software. Então, tem um ponto que assim, a gente está sempre falando em eventos e palestras de QA, que é sobre como todos os times possuem, todos os membros do time possuem responsabilidade quanto à qualidade do software que está sendo desenvolvido, né? Pode ser que assim, o QA tenha alguma dificuldade para fazer code review do time de dev em certos cenários, dependendo das tecnologias que o time de dev utiliza. Mas, na minha opinião, né, o mais importante é conhecer esses tipos de práticas e ajudar, né, o seu time a tentar incorporar de uma maneira, adaptando à realidade do que funciona para ele. Por exemplo, pode ser que seu time trabalhe com React para o front-end. Talvez você tenha dificuldade para revisar um código em React, mas, por exemplo, você sabe que tem mais de um desenvolvedor da sua equipe que tem conhecimento sobre esse tipo de tecnologia e você pode tentar coordenar junto com eles como que a gente pode coordenar um processo de code review, pelo menos entre eles ali, né? E tentar adotar essa prática dentro do seu time. Além do ponto de qualidade, eu queria ressaltar também alguns outros pontos que são legais aqui para a adoção do Code Review, né? O primeiro deles aqui é a questão da avaliação do código a partir de mais de um ponto de vista. Sim, pelo menos mais de uma pessoa vai estar revisando seu código, pode ser que tenha mais. Também auxilia no compartilhamento de conhecimento entre membros da equipe. Esse é um ponto também muito legal. É ainda mais válido também para a mentoria de membros mais novos ou sem muita experiência da equipe. Então, assim, basicamente, isso resolve aquela questão de, só fulano conhece mais sobre tal parte da aplicação e outra pessoa só conhece sobre essa parte, então não gosta de mexer lá, porque basicamente está todo mundo compartilhando ali a mesma base e tendo contato com essas diferentes partes da aplicação. Então, é um conhecimento muito mais compartilhado entre todo mundo da equipe, né? E membros da equipe, eles tendem a avaliar com calma o código antes de fazer algum commit, uma vez que eles sabem que sempre haverá outro profissional revisando as alterações. Então, assim, eles sabem que é melhor ele tentar dedicar um pouquinho mais de tempo para revisar as alterações dele, porque pode ser que, de alguma forma, aquilo ali gere assim, vários outros comentários dentro no Code Review que vai gerar mais retrabalho para ele. Então, assim, é melhor ele tentar já logo de início dedicar um pouco de tempo para isso. Outro ponto é a questão da maior consistência da base de código. Como vai estar todo mundo compartilhando esse conhecimento e tentando sempre implementar as mesmas regras, o mesmo style guide, a gente vai ter uma maior consistência. O código vai ser muito mais parecido entre todos os desenvolvedores. Além disso, a gente também tem a menor chance de erros acidentais de lógica e implementação, já que vai ter pelo menos mais uma pessoa dando uma olhada no seu código.
E também, assim, tem vários outros pontos. Esses são só alguns aí que eu gostaria de ressaltar. Mas, assim, a gente já consegue ver o quão benéfico é uma prática como essa. E essa daqui é uma estatística que eu gosto muito, que é sobre a eficiência de um code review em comparação a outras técnicas e outros tipos de teste. Essa estatística é de um livro chamado Code Complete, do McConnell, e ele diz que geralmente code reviews podem identificar até 60% de erros e defeitos, o que é maior que muitas outras técnicas. Ele ainda passa aí para a gente algumas estatísticas sobre outros tipos de técnicas e tipos de teste, né? A gente tem, por exemplo, testes unitários com 25%, testes funcionais com 35%, testes de integração com 45%, e o design code review com 55% a 60%. Claro que tudo isso, né, todas essas estatísticas vai depender muito do contexto, do projeto e tudo, mas é interessante ver esse tipo de estudo e ter mais ou menos uma ideia do quão impactante pode ser uma prática como essa. Não quer dizer que é para você largar de fazer um teste unitário e só fazer code review também. E aí também, nesse mesmo livro do Code Complete, ele também traz alguns outros estudos que também são bem interessantes. Esses aqui são só alguns que me chamaram mais atenção, que eu gostaria de compartilhar. O primeiro deles aqui é que em um grupo de 11 aplicações desenvolvidas por um mesmo grupo de pessoas, as 5 primeiras foram desenvolvidas sem code reviews. As outras 6 aplicações foram desenvolvidas com reviews. Depois que todos os programas foram lançados em produção, as primeiras 5 tiveram uma média de 4,5 erros a cada 100 linhas de código. As outras 6 apresentaram uma média de 0,82 erros a cada 100 linhas. Então, Code Reviews, nesse caso, reduziu os erros em 80%. Segundo caso, a empresa Aetna Insurance conseguiu encontrar 82% dos erros durante o desenvolvimento de uma aplicação, usando alguns tipos de inspeções, que auxiliou a reduzir os custos de desenvolvimento em 20%. Um estudo de uma organização dentro da empresa AT&T, com mais de 200 pessoas, reportou um aumento de produtividade de 14% e uma redução de 90% em defeitos depois que a organização adotou Code Reviews. Então, assim, da mesma forma que a gente viu no slide anterior, isso também depende muito de contexto, né? São estudos bem específicos, mas da mesma forma é bem interessante de ver esse tipo de análise, estudo, né? A gente vê que são estudos científicos, então assim, tem uma base para isso. E eu também gosto muito de estatísticas e dados sobre esse tipo de coisa, então é bem legal ver esse tipo de coisa. Beleza, agora que entendemos os ganhos de se realizar um code review, vamos entender como podemos encaixar a prática de code review dentro do nosso processo. O mais comum é do processo de code review ser organizado junto ao processo de pull request das branches. Então, antes de ser feito o merge entre duas branches diferentes, vai ter ali pelo menos mais uma pessoa fazendo a revisão do seu código e também aprovando ou não essa mudança. E aí, a gente pode organizar também para executar alguns tipos de verificações automáticas, como, por exemplo, lint e unit tests antes do code review, para otimizar ainda mais o processo. Então, essas verificações automáticas, como lint e unit test, eles vão verificar que todos os padrões estão sendo seguidos, não existe alguns tipos de erros ali dentro da aplicação, pelo menos no nível unitário. Então, vai chegar ali um código muito mais refinado já para a revisão da outra pessoa. E aí, para finalizar a apresentação, eu queria falar só um pouquinho sobre como fazer um bom code review, né? O que devo revisar em um código. E aí, alguns dos pontos mais sugeridos são, primeiro aí, o código possui um objetivo ou função clara e única. O código segue os padrões de nomenclatura. O código possui a lógica correta e completa, baseada nos requisitos. Todos os parâmetros, inputs e outputs, e variáveis são utilizados.
existe algum trecho de código inalcançável? E, por fim, existe algum trecho de código redundante ou estranho? Todos esses detalhes, eles podem ser adaptados conforme as guidelines ou os padrões do projeto que o seu time definiu, né? Então, o processo de code review ele também pode ser modificado conforme essas necessidades do seu projeto, do seu time. Também, por exemplo, caso sua equipe tiver mais de um QA junto com você e você quer estruturar um processo de code review para o código de automação de teste de vocês, você também pode tentar fazer esse par aí e estruturar esse processo, pelo menos entre vocês, aí para revisar o código de automação de testes. E aí, para finalizar, eu queria só sugerir um material da Google sobre code reviews, que é muito, muito bom. Eu recomendo bastante a leitura. Tem bastante coisa nesse material aí. Eu destaquei aqui apenas alguns pontos que eles sugerem para você dar uma olhada durante um code review, como, por exemplo, design, funcionalidade, complexidade, testes, nomenclatura, comentários, padrões, consistência e documentação. Todos esses pontos aí estão lá na documentação. Como eu comentei, é bem grande, tem bastante conteúdo muito bom lá, então eu sugiro bastante tentar dar uma olhada aí nesse material que está nesse link aí do slide. E é isso. Muito obrigado por todo mundo aí que compareceu. Agradeço muito pelo tempo. Espero que tenha contribuído com um pouco de conhecimento aí para vocês. E fico aí aberto aí agora para perguntas aí. Obrigado. Show de bola, Fernando. Temos aqui perguntas já no chat. Fernando, nos projetos que você utilizou o Lint, como era o processo entre a equipe, desde os erros encontrados pelo Lint e até, de fato, a atuação para a correção? Os próprios QAs atuavam no código ou era uma tarefa dos devs? Boa pergunta. Na maioria dos projetos, principalmente nesse que eu mostrei de exemplo, né, a gente estava coordenando junto com os POs e também com os devs para eles poderem trabalhar em cima disso. Não, o PO a gente negociava só o tempo, né, para fazer isso. Porque, basicamente, muitas das issues ali era praticamente quase como uma dívida técnica. Então, assim, era necessário um tempo do time de desenvolvimento para poder trabalhar em cima disso. Então, a gente tentava conversar com os POs, mostrando a importância de começar a ter essa padronização do código, qual que era o valor que aquilo ali ia entregar para o time e para o futuro ali do projeto. Então, a gente conversava muito isso com a equipe inteira para tentar encaixar isso dentro das nossas sprints ali e os devs poderem trabalhar, pelo menos, aí nos problemas que precisavam dessa manutenção manual deles. Bacana. Temos outra aqui. Fernando, você considera que é válido o uso do Lint em projetos de qualquer tamanho, principalmente em projetos com um número bem reduzido de desenvolvedores? Eu acho que sim. Na minha opinião, é um recurso aí que tende a gerar valor, eu acho que independente do tamanho do projeto. Ele pode, da mesma forma como eu comentei, ele ajuda a você e a sua equipe a garantir os melhores padrões ali estão sendo seguidos e também pode, em alguns casos, né, evitar alguns possíveis erros. Então, mesmo que sua equipe seja bem pequena, né, ela ainda assim consegue agregar muito valor. E como eu mostrei um pouquinho, né, o esforço de utilizar, né, e adotar esse tipo de prática dentro do seu processo, dentro da sua pipeline, que seja, não é muito grande. Então, assim, é um valor muito grande que é entregue, né, e com um esforço não tão grande que vai ser necessário pela sua equipe. Bacana. Eu vi que a Pamela levantou a mão, não sei se ela quer fazer uma pergunta ou não. Pode mandar aí no chat ou
qualquer lugar. Ou se você quiser falar pessoalmente, eu posso liberar seu microfone para falar também. Ok? Alguém mais tem alguma pergunta? Mais alguma pergunta? 3, 2, 1. Ok. Então, mais uma vez, Fernando, muito obrigado. A apresentação foi muito bacana. A gente deu para aprender muitas coisas e relembrar outras tantas. Obrigado aí pela participação, pelo tempo. Quem tiver alguma outra dúvida também, pode entrar em contato com o Fernando. Ele vai compartilhar os slides. E muito obrigado novamente a todos aí que participaram. Valeu demais. Considerações finais, Fernando? Não, eu queria agradecer aí todo mundo pela presença. Caso tiver algum tipo de feedback aí para a gente tá sempre aberto, a gente sempre gosta muito de receber tipo, qualquer feedback, sendo bom ou ruim. Então a gente fica à disposição aí para qualquer coisa aí que vocês precisarem. Exatamente. E vou postar aqui de novo o link. Por favor, compartilhem conhecimentos, mande a sua proposta para a gente, que é muito importante. Uma boa noite a todos, muito obrigado e até a próxima. Boa noite. Boa noite.